Olá, bom dia. Eu me chamo Ana Júlia Eu me chamo Andriele. e nós fazemos parte da eletiva Escola em Rede da ECIT José Paulo de França. E hoje teremos um convidado especial, Murilo, do professor do curso técnico de marketing. Murilo, por favor, se apresente para nós. Antes de mais nada, agradeço demais o convite. Para mim é uma honra estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre marketing, um pouquinho sobre a minha trajetória. Agradeço também aos professores dessa eletiva, que é uma iniciativa que eu admiro bastante. E parabenizo ao Neto, ao Radamés, profissionais incríveis que eu tenho maior apreço. E aí, como você pediu, para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, eu sou formado em administração, já possuo tanto a graduação quanto o mestrado na área e atualmente estou cursando doutorado em administração lá na Universidade Federal de Pernambuco. E já venho atuando na área de marketing, não só em marketing, mas também dentre as áreas funcionais da administração, porque a administração em si é muito ampla. Então, você tem formação tanto para a área de finanças, quanto para gestão de pessoas, você lida com marketing, com produção, dentre outras áreas dentro da própria administração. E uma delas é o marketing, a qual eu atuo desde 2015, algo que eu costumo dizer aos meus alunos, eu também não sou tão velho assim, mas já fazem quase 10 anos que eu atuo nessa área. Então, estou atuando nessa área desde que eu era criancinha, tá entendendo? Desde neném. Porque a administração em si é algo que eu vivo e gosto de verdade. E eu consegui, ao longo dessa minha trajetória, unir duas das coisas que eu mais amo, que é o lecionar, o trabalhar com a educação na área da administração. Então, desde 2016, eu atuo em uma escola profissionalizante lá de Sapé e também numa universidade, que é a Unopar, justamente nesse segmento, lidando com administração, com marketing, com gestão de pessoas, dentre outras dentre outros componentes aí da área administrativa. Né? Bom, como você vê o marketing? O marketing em si é um conjunto de estratégias, de ações que a gente pensa, não só, que é inclusive um tabu, as pessoas geralmente acreditam, entendem que marketing é propaganda, é você divulgar um produto, mas não, o marketing vai muito além disso. O marketing ele compõe é composto por um conjunto de estratégias e ferramentas que visam levar o produto ou o serviço certo, porque não existe especificidade, não é só para vender um produto, um celular, por exemplo. Não, o marketing ele vai se responsabilizar por serviços também, e fazer com que esses produtos ou serviços eles cheguem às pessoas certas, ou seja, aos clientes certos, se preocupa com o público-alvo, ele se preocupa em disponibilizar esses produtos no tempo certo, no lugar certo, com a quantidade correta. Então, o todo, a gente vai pensar não só em fazer um produto, mas fazer com que esse produto chegue ao nosso público, aquele que a gente imagina. Né? Exato. É todo o composto mercadológico para fazer o meu cliente final ter acesso àquele produto. E ainda mais, ele ficar satisfeito. Porque o marketing ele se preocupa com a satisfação das necessidades do cliente. Então, se o produto, de fato, atinge a expectativa de preço daquele público, se o produto atinge a qualidade, se ele traz aspectos como garantia, como o fácil acesso. Então, tudo isso é previsto no marketing. Então, não é só eu divulgar. Divulgar é um meio, é um elemento entre vários que compõem o marketing. Beleza? Qual é o perfil de um profissional de marketing? O profissional de marketing, ele possui algumas competências que são fundamentais, na verdade, a todo profissional. É esperado que um profissional de marketing ele seja bastante criativo, então ele precisa se atualizar constantemente, o que é o que a gente entende que todo profissional precisa ser, né? Mas ele precisa saber se comunicar, ele precisa saber trabalhar em equipe, então ser aberto ao novo, porque hoje mesmo a gente estava conversando agora um pouco sobre os microfones, aqui, ferramentas tecnológicas. Eu já sou acostumado a utilizar um recurso que vocês um pouco mais obsoleto em relação ao que vocês têm aqui. Então, o profissional do marketing ele precisa dessa atualização, precisa ele ser flexível, se adaptar às circunstâncias, ao contexto ao ambiente a qual a gente está inserido, porque tudo muda o tempo todo. A tecnologia, as leis regulam a nossa atuação, as condições, sejam de clima, o ambiente a qual a gente está inserido, a economia, tudo isso vai impactar a atuação do administrador, em especial no marketing.
Então a gente precisa ser flexível, se adaptar constantemente, saber se comunicar, ter comprometimento àquelas demandas, ser criativo, dentre outras habilidades ainda. O profissional que tem todas essas competências, ele tem o perfil ideal para atuar no marketing. O que você pode falar do curso técnico de marketing no ZEPA? Como as aulas são desenvolvidas? No curso técnico aqui de marketing, a gente procura, especialmente nas disciplinas a qual atuo, mas eu sei que muitos professores, de fato, também seguem uma prática mais voltada ao protagonismo do estudante. Então, aquele padrão que a gente é acostumado de você ter um professor lá com o slide ou aquela apostila, um livro para fazer leitura, para estar o tempo todo só interagindo, professor passando o que a gente antigamente chamava de transmitir conhecimento, mas isso é algo mais obsoleto. Se a gente pensar, isso é algo que Paulo Freire até chamava de educação bancária. Então o estudante está lá sentado e só recebendo conteúdo. Por que não fazer diferente? O aluno praticar, o aluno desenvolver, colocar a mão na massa. Por exemplo, vocês estão aqui fazendo algo totalmente diferente. A gente poderia estar buscando, recebendo conteúdo de alguma forma, assistindo um vídeo, mas vocês estão conduzindo um podcast. Isso é uma estratégia ativa de ensino. E as aulas do curso, em grande parte das disciplinas, e eu posso falar com propriedade das minhas disciplinas que eu conduzo, elas são trabalhadas especialmente com metodologias ativas de ensino, visando trazer o estudante para o centro do processo. Então, o aluno conduz, o aluno apresenta, o aluno constrói, desenvolve, especialmente no caso de marketing, utilizando ferramentas tecnológicas, pensando em estratégias de marketing, planejando e operacionalizando, visando uma atuação futura, porque o foco nosso é, de fato, a preparação para o mercado de trabalho, para que daqui a pouco o aluno possa estar conseguindo atuar como jovem aprendiz, possa estar atuando em empresas maiores e até mesmo trabalhando no próprio negócio. Beleza? Na sua opinião, quais as vantagens de estudar em escola integral técnica? Exatamente parte desse princípio que eu estava falando na questão anterior, a possibilidade de vivenciar inúmeras estratégias aqui. Primeiro fator, aqui é um curso de ensino médio integrado ao ensino técnico, então você está se formando uns 3 anos de ensino médio, mas está saindo com uma profissão. Isso já difere demais de qualquer outro estudante que está fazendo o ensino médio normal. Então vocês já saem com uma profissão, já saem formados. E na verdade, não só uma, mas aqui vocês vão ter, por exemplo, no curso de marketing, dentro dos 6 semestres, que são 3 anos que o aluno cursa, vocês têm a profissão de assistente de marketing, vocês desenvolvem também a profissão de marketing digital, então lidam com várias profissões dentro da do próprio concurso. Então não sai apenas como profissional técnico de marketing, mas dentro dele saem várias profissões a qual você pode atuar. Então isso é uma vantagem. Você tem aqui a imersão, mais tempo para desenvolver, mais tempo para aprendizado, você tem profissionais extremamente qualificados, que aqui a escola ela possui profissionais de renome, então você ter a oportunidade de desenvolver inúmeros projetos, de aprofundar naquele conhecimento e ainda ter o preparo para uma atuação futura, isso é uma vantagem gigantesca. São vantagens. Então, isso já é um destaque que a gente pode evidenciar no curso de marketing. Qual é o mercado de trabalho para quem possui o curso técnico de marketing? O profissional que tem a formação em marketing, ele pode atuar em qualquer instituição comercial, mas não apenas. Você pode trabalhar para indivíduos específicos, por exemplo, existem inúmeras ênfases de marketing. Então, hoje, até para exemplificar, nós estamos no ano de eleições, um dos marketing mais fortes em que as pessoas conseguem entrar em obter um grande retorno financeiro, especialmente nesse ano, é o marketing político. Então, você pode trabalhar para indivíduos que atuam nessa área, você pode atuar no setor público, você pode atuar no setor privado, até mesmo no terceiro setor. Então, você pode trabalhar no marketing social, lidando com as ONGs, que são organizações não governamentais. Então, é um campo muito diverso. Se tem empresa, se tem movimentação financeira, precisa de marketing. Porque o marketing tem esse nome, a gente, como eu já disse lá atrás, a gente associa a propaganda, mas no marketing vai muito além.
Então, se existe uma empresa com movimentação financeira, com essa troca de um bem ou serviço que a gente entrega a um consumidor final e espera um retorno financeiro, há necessidade de pensar nesse composto de mercado, que é exatamente outro nome que se dá ao marketing. É o composto mercadológico. Então, em pensar em estratégias de fazer com que o meu produto chegue ao meu cliente, que o meu cliente conheça. Então, tem que haver divulgação, publicidade, propaganda, utilizar as ferramentas para que eu obtenha aquele retorno que eu espero. Se eu vendo trufa, eu espero que os meus clientes comprem essa trufa. Então, eu tenho que propiciar meios para essa trufa chegar até o meu cliente final. E sem o marketing, é impossível que isso aconteça. Beleza? Quais os desafios e perspectivas para os estudantes de marketing na nossa região? Quanto a desafios, a gente sabe que o mercado de trabalho em si cada vez mais tem se tornado concorrido. Então, um diferencial já, respondendo, é um desafio, mas já é um diferencial. O profissional que tem a formação que os alunos obtêm aqui na escola técnica já tem um passo à frente. Ou seja, o aluno com 12, 13, 14 anos ali, ou mais, mas nessa faixa etária já está tendo uma formação em nível técnico, quando muitos alunos às vezes só se preocupam com isso após terminar o ensino médio, então você já sai com a preparação. E esse desafio, a falta de preparo muitas das vezes, já é um diferencial que é vencido por vocês. Mas o que acontece? Muitos profissionais buscam ingressar no mercado de trabalho, seja como jovem aprendiz, seja como primeira oportunidade de emprego mesmo, e acabam não tendo características, Eu acho que né? na nossa região falta um pouco de oportunidade sobre Existe marketing. também, com certeza, mas existe também o fator preparo. Nem todo profissional ele está preparado para se diferenciar, para se destacar. E aí, de fato, quando a gente observa empresas, em geral, a gente toda empresa precisa de funcionários, precisa de trabalhadores aí. Sabendo disso, quando o profissional ele está de fato preparado, ele consegue se destacar, ele consegue obter aí, seja a primeira oportunidade, seja aí algum um trabalho intermitente, ou seja, a oportunidade que precisa. Então, é um desafio, mas quando há preparo, quando há busca de conhecimento, então a gente consegue se destacar. Então, aproveitar esses 3 anos aqui, para, ao mesmo tempo, estar obtendo os conhecimentos fundamentais que a gente estuda no ensino médio, mas para se desenvolver profissionalmente, obtendo competências para a atuação no mercado, já é um grande diferencial. Tá entendendo? Então, é algo que facilita bastante no futuro. Mas não só no marketing, né? Mas tipo, Qualquer área. a gente tem que se destacar. Exatamente. Então você vê que essa é a diferença, não só no curso de marketing, mas no curso de análises clínicas que possui aqui na escola, no curso de edificações, são 3 anos em que você tem conteúdo focado para se aprimorar, além de toda a base, que é fundamental, mas as competências específicas da área. Então isso é um diferencial diante de qualquer outro profissional. Para além do mercado de trabalho, em que o curso técnico de marketing pode contribuir para o aluno e para a sociedade? Pronto, você já trouxe uma questão agora que é extremamente relevante. Relevante. Por quê? O marketing ele é abrangente, como eu já disse antes, em qualquer segmento. Se você, por exemplo, trabalha na área da saúde, os profissionais de análises clínicas eles precisam dominar o marketing. O diferente é porque aqui a gente passa o curso inteiro, o curso de marketing, pensando em estratégias, operacionalizando para organizações em geral. Mas se a gente pensar no caso de análises clínicas, o aluno ele também vai ter que lidar com o marketing. Se eu vou atuar numa policlínica, por exemplo, for trabalhar como jovem aprendiz lá, essa organização ela precisa, de fato, divulgar, ela precisa atrair clientes, ela precisa pensar em estratégias, promoções, venda direta, relações públicas, se relacionar com outras empresas, com influenciadores, tudo para atrair clientes e não só conseguir o cliente, mas também manter o cliente, porque isso é fundamental. Dá trabalho a gente conseguir o cliente, dá mais trabalho a gente perdê-lo. Então a gente também tem que pensar em manter o nosso cliente satisfeito, em fidelizá-lo, isso é fundamental. Então quando a gente pensa nisso, a gente já atende uma demanda que é o mercado de trabalho em si. Mas, como algo que a gente até tem desenvolvido no curso de marketing, a gente pode pensar não apenas com foco em empresas, mas em meio ao contexto da nossa sociedade a qual a gente está inserido. Então, o marketing ele pode, por exemplo, se preocupar
com o social, como já até mencionei. A turma, por exemplo, de marketing, ela vem desenvolvendo um trabalho que vai ser avançar no segundo semestre, mas já está pensando em formas de ajudar, por exemplo, a sociedade. Uma ação, por exemplo, no Dia das Crianças, em que há a arrecadação de alimentos, de brinquedos, é algo que envolve o marketing e se preocupa com a sociedade, é um retorno à sociedade. Por exemplo, no final do ano, quando a gente escuta campanhas de Natal sem fome, o marketing está todo ali inserido exatamente Então, para tudo tem um atender. pouco de marketing, né? O marketing se envolve em tudo. Então, se eu tenho uma forma de atrair, de chamar a atenção das pessoas, eu estou trabalhando com marketing. Se eu estou pensando no contexto onde eu vou atender, então, a localização daquelas pessoas, isso é marketing, é o contexto praça. Se eu estou pensando em formas diferentes de promover, eu vou participar do programa no rádio, se eu vou participar de uma entrevista, um podcast, por exemplo, tudo isso são estratégias de marketing. O estabelecimento de preços, o pensar em diferenciar da concorrência, tudo isso é marketing. Então, o marketing está presente não só no nosso contexto mercadológico, em termos de empresa, mas em qualquer contexto. Se a gente for pensar na prefeitura, em qualquer prefeitura ou qualquer setor comercial, uma escola mesmo, que ela não tem esse foco de atrair financeiramente, não estou vendendo nada, no caso de uma escola estadual ou até mesmo municipal, mas ela pode divulgar as ações que são feitas na escola pensando em matrículas no futuro. Então, isso é marketing. Hoje em dia é assim, não tem mais nada que não envolva marketing, né? Hoje é bem difícil isso. Exatamente. Então, assim, a gente vive um universo em que A todas as tecnologia está ferramentas, avançada, as né? redes sociais também, você vê, especialmente é algo que já existia antes, mas com a pandemia, a partir de 2020, as empresas também mudaram as formas de se promover, então, utilizando estratégias no digital mesmo. E hoje é algo que a gente vivencia com a maior normalidade. Então, influenciadores o tempo todo, a gente é acostumado a comprar pelo Instagram, a gente pede pelas redes sociais. Então, utiliza o celular para inúmeras atividades diferentes, a gente estuda. Então, tudo isso são transformações e o marketing está envolvido naquele contexto. E como o senhor disse, né, depois quando veio a pandemia, aí que a gente começou ainda a usar mais as redes sociais. Tipo, foi criadas as lojas online, foi criado o site também, começaram a usar o Instagram mais. Eu acho que com a vinda da pandemia aí que tudo mais evoluiu para focar mais no marketing. Perfeito. Então, você traz aí um exemplo muito bacana. Por quê? Não é que isso não existia. Já existiam estratégias, o digital já estava estabelecido, mas foi apressado com a pandemia e pessoas, por exemplo, de comércios pequenos entenderam que ou vai para o digital ou aprende a utilizar estratégias diferentes ou fecha as portas. E fechar as portas muitas vezes não é opção. Então, pensar no diferente, o agir diferente é marketing, é ideia, é criatividade. E isso faz parte do nosso universo. E, por exemplo, que é importante frisar também. Veio a pandemia, trouxe muitas mudanças e hoje a gente já está habituado a muitas novidades. Mas isso não significa que o que a gente vivencia hoje é uma constante, é permanente. Não, pode ser que ano que vem novas ferramentas surjam, novas tecnologias como a gente tem vivenciado. Né? Tudo Como o evolui. microfone, como a gente falou, Exato. era o Bluetooth, não era o fio, aí foi pro Bluetooth e aí agora tá conectando ali com o sensor do celular. Exatamente, a inteligência artificial, são novos recursos, então a gente tem que estar se familiarizando, se atualizando constantemente e aprendendo continuamente, isso é fundamental. Obrigada, viu, pela sua participação, estou muito feliz de ter participado da nossa eletiva, e é isso. Eu que agradeço demais, uma honra estar com vocês aqui. Obrigada. Tchau, tchau.